Imagine um grupo de pessoas dizendo que a salvação não vem da fé, mas do conhecimento. Não do que você acredita, mas do que você percebe. Não de uma crença externa, mas de uma experiência interior profunda. Esse grupo existiu e ficou conhecido como gnósticos. A palavra gnose vem do grego e significa conhecimento, mas não qualquer conhecimento de livros ou doutrinas. Era conhecimento direto. Experiência interior, iluminação pessoal. Bem-vindo ao episódio que vai te levar ao coração de uma das maiores batalhas espirituais dos primeiros séculos do cristianismo. Aqui não vamos falar apenas de história, vamos falar de duas visões radicalmente diferentes sobre o que Jesus realmente veio fazer. Fique até o final, porque o confronto que você vai ver hoje ainda ecoa em debates modernos sobre fé, autoridade e busca interior. Para os gnósticos, a salvação não dependia de acreditar em certos dogmas ou de seguir rituais externos. Ela vinha da gnose, um conhecimento que desperta algo dentro de você. Eles diziam que a humanidade não sofre principalmente por causa do pecado. O grande problema é a ignorância, o esquecimento. Esquecemos quem realmente somos. Dentro de cada ser humano, segundo eles, existe uma centelha divina, um fragmento do divino aprisionado no mundo material. A salvação é despertar essa centelha, é lembrar a origem celestial, é retornar ao pleroma, a plenitude divina. Não era uma salvação coletiva pela cruz ou pela fé em um sacrifício. Era uma jornada individual de percepção. Conheça a verdade e a verdade vos libertará, mas de um jeito muito mais profundo do que a maioria interpreta hoje. Os gnósticos viam o mundo material como algo imperfeito, não necessariamente mal no sentido moral puro, mas como uma prisão criada por forças inferiores. O verdadeiro Deus, o Pai inefável, o monada, está além de tudo isso. Textos como o Evangelho da Verdade descrevem a ignorância como um pesadelo do qual Jesus veio nos acordar. Jesus não veio principalmente para morrer pelos pecados, mas para revelar o caminho de volta ao Pai. Ele é o mensageiro da luz que dissolve o erro, a ignorância personificada. Já o Apócrifo de João, ou Evangelho Secreto de João, vai ainda mais longe. É uma cosmologia complexa. O Pai gera Barbelo, a primeira emanação. Surgem aeons luminárias e então uma queda. Sofia, a sabedoria, age por conta própria e gera o demiurgo, um ser arrogante e ignorante que cria o mundo material e se declara o único Deus. Dentro desse mundo, a centelha divina fica aprisionada nos humanos. Jesus vem revelar a verdade sobre essa prisão cósmica e como escapar dela através da gnose. No Evangelho da Verdade, lemos que o Evangelho é alegria para aqueles que receberam do Pai o dom de conhecê-lo pelo poder do Logos. A ignorância criou o erro. Jesus foi enviado para removê-la. A cruz não é apenas sofrimento, é o momento em que o conhecimento é plantado como uma semente de vida. No Apócrifo de João, Jesus aparece ao discípulo João após a ressurreição, em formas diferentes como criança, ancião, mulher, para mostrar que não está preso ao corpo material. Ele revela os mistérios do universo, o Deus verdadeiro, além do Criador deste mundo, a queda espiritual e o caminho de volta pela gnose. Esses textos pintam um universo com muitos níveis espirituais. Não é simples céu e inferno. É uma jornada através de camadas de realidade até a união com o divino. Essas ideias eram perigosas para a igreja que estava se organizando. Porque a gnose não dependia de instituições, não precisava de bispos, de hierarquia ou de uma doutrina única imposta de cima. Dependia da experiência individual, de uma revelação interior, de uma percepção direta de Deus. Se cada pessoa pode acessar a verdade através da própria centelha divina, quem precisa de uma autoridade externa para dizer isso é ortodoxo e aquilo é heresia. Aqui entra o grande conflito do cristianismo primitivo. Não foi apenas sobre doutrina certa ou errada, foi sobre quem tinha autoridade. Os proto-ortodoxos, os que deram origem ao cristianismo que conhecemos, enfatizavam a fé, a tradição apostólica, os sacramentos e a obediência aos líderes da igreja. A salvação vinha pela graça, pela fé em Cristo e pela participação na comunidade. Os gnósticos respondiam: a verdadeira salvação é interior. Jesus trouxe gnose, não uma nova lei. Quem desperta pode se tornar Cristo não apenas adorando uma figura histórica, mas revelando o divino dentro de si. Imagine o conflito de um lado, líderes como Ireneu de Lyon, que escreveu longos tratados contra as heresias, acusando os gnósticos de inventar mitos vazios e de destruir a unidade da igreja. Para ele, a verdade estava na regra de fé, o que os apóstolos transmitiram publicamente. Do outro lado, mestres gnósticos como Valentim, que quase se tornou bispo de Roma, ou os autores dos textos de Nag Hammadi. Eles diziam que havia um ensinamento esotérico para todos e um esotérico para os que podiam suportar a gnose plena.
Jesus teria revelado mistérios mais profundos aos discípulos espiritualmente maduros. O maior conflito não era só quem estava certo. Era sobre a autoridade. A autoridade vem da sucessão apostólica e da igreja visível, ou da experiência direta do divino dentro de cada um. Os gnósticos questionavam o Deus do Antigo Testamento como o demiurgo, um ser inferior, ciumento. Os ortodoxos defendiam a continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Era um choque de visões de mundo. Matéria boa ou prisão, salvação por fé e graça ou por conhecimento iluminador, igreja como instituição ou como rede de iluminados. Hoje, quando olhamos para trás, vemos que os gnósticos perderam a batalha pela ortodoxia. Seus textos foram marginalizados, copiados menos, e muitos se perderam até a descoberta de Nag Hammadi em 1945. Mas suas ideias nunca morreram completamente. Elas reaparecem em misticismo, em buscas espirituais modernas, em questionamentos sobre a autoridade religiosa e na ideia de que Deus está dentro de nós. A vitória dos proto-ortodoxos criou uma igreja unificada, com cânon definido, capaz de sobreviver a perseguições e se espalhar. Mas o preço foi deixar de lado vozes que enfatizavam a experiência interior e o conhecimento direto. Não se trata de dizer que um lado era totalmente certo e o outro errado. É entender que o cristianismo primitivo era diverso. Havia múltiplas formas de seguir Jesus. E o confronto entre fé institucional e gnose interior moldou o que chegou até nós. Então, da próxima vez que você ouvir a salvação é pela fé, lembre-se, houve cristãos antigos que responderam a salvação é pelo conhecimento que desperta o divino em você. E se o maior legado desse confronto não for uma vitória ou derrota, mas o convite para refletir o que Jesus realmente veio revelar. Uma doutrina para crer ou uma verdade para experimentar? No próximo episódio vamos mergulhar mais fundo em textos específicos excluídos e no que eles dizem sobre Maria Madalena, Judas e outros personagens que a história oficial pintou de forma diferente. Se este vídeo te fez pensar, não deixe de curtir. Comenta. Você se identifica mais com a salvação pela fé ou pela gnose interior? Já leu algum texto gnóstico? Qual te impactou mais? Inscreva-se e ative as notificações. A busca pela verdade continua. Obrigado por assistir até aqui. Que a centelha dentro de você continue brilhando.